Havia sangue nas mãos de Esperança quando o sino da fazenda tocou pela terceira vez naquela manhã de 1858. Não era seu sangue. Era de Dona Carmen Vasconcelos, que agora jazia aos pés da escadaria de mármore, com os olhos vidrados, fitando o céu cinzento do Vale do Paraíba. 22 anos de vida bastaram para a Esperança aprender que uma escrava nunca deveria estar no lugar errado, na hora errada. Especialmente quando esse lugar era ao lado do corpo sem vida da senhora da Casa Grande, e quando suas mãos tremiam segurando um pano ensanguentado que ela não sabia como explicar. Mas o que ela realmente não sabia explicar eram os olhos verdes que herdara do pai que nunca conheceu. Os mesmos olhos verdes que agora a fitavam com uma mistura de desespero e reconhecimento do outro lado do pátio. Os olhos de Rafael Vasconcelos, herdeiro da fazenda Santa Helena e filho do homem que a possuía. Alguns segredos são poderosos demais para permanecerem enterrados. E quando o passado vem à tona em uma manhã ensanguentada, nem mesmo o amor consegue escapar das correntes que separam dois mundos, o da Casa Grande e o da Senzala. Esta é a história de uma paixão que desafiou não apenas as leis da sociedade, mas também as leis do sangue. Uma história onde a verdade é mais perigosa que qualquer mentira e onde descobrir quem você realmente é pode custar muito mais que a liberdade. Pode custar a própria vida. O sangue ainda estava fresco no chão de pedra quando Esperança descobriu que sua vida havia mudado para sempre. Era uma manhã de 1858, no Vale do Paraíba, e o corpo de Dona Carmen Vasconcelos jazia imóvel aos pés da escadaria principal da Casa Grande, seus olhos vidrados fitando o céu cinzento que se estendia sobre a fazenda Santa Helena. Esperança segurou o pano ensanguentado em suas mãos trêmulas, sem saber como explicar sua presença ali. Aos 22 anos, ela era considerada uma das escravas mais bonitas da propriedade. Herança direta de sua mãe, Benedita, que havia sido a mucama preferida do antigo senhor. Sua pele morena dourada contrastava com os olhos verdes que herdara de um pai que nunca conhecera, e seus cabelos cacheados eram sempre mantidos presos sob um lenço colorido. Esperança! A voz cortante de Coronel Augusto Vasconcelos ecoou pelo pátio como um trovão. O que aconteceu aqui? Ela levantou os olhos, encontrando o olhar severo do senhor da fazenda. Aos 55 anos, Augusto era um homem imponente, de barba grisalha, bem aparada e mãos calejadas pelo trabalho árduo de administrar uma das maiores plantações de café da região. Seu filho, Rafael, estava ao seu lado, e Esperança sentiu o coração acelerar quando seus olhares se cruzaram por um breve instante. Rafael Vasconcelos havia retornado há apenas 3 meses de seus estudos em Paris, trazendo consigo não apenas conhecimentos em direito, mas também ideias liberais que causavam desconforto no seio familiar. Alto, de ombros largos e cabelos castanhos que insistiam em cair sobre os olhos escuros, ele possuía uma beleza aristocrática que contrastava com a dureza do pai. Eu encontrei a Sinhá assim, senhor, gaguejou Esperança, sua voz quase um sussurro. Vim trazer o café da manhã e... Dei mentira. A acusação veio de Vicente, o feitor da fazenda, um homem baixo e corpulento, cuja crueldade era conhecida em toda a propriedade. Eu vi ela discutindo com a Sinhá ontem à noite perto dos estábulos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Esperança sentiu o mundo girar ao seu redor, enquanto todos os olhares se voltavam para ela. Era verdade que havia tido uma conversa tensa com Dona Carmen na noite anterior, mas não havia sido uma discussão. A senhora havia descoberto algo sobre o passado de sua mãe, algo que Esperança pensava estar enterrado para sempre. É verdade, Esperança? A voz de Rafael
Soou mais suave que a do pai, mas carregava a mesma autoridade. Ela o fitou, lembrando-se dos momentos roubados que haviam compartilhado nos últimos meses. Encontros casuais na biblioteca, conversas sussurradas no jardim ao luar, toques furtivos quando ninguém estava olhando. Rafael havia sido o primeiro homem a tratá-la como um ser humano, não como propriedade, e agora ela via a dúvida em seus olhos. Sim, senhor Rafael, respondeu ela, erguendo o queixo com uma dignidade que surpreendeu a todos. Conversei com a sinhá, mas não a machuquei. Coronel Augusto deu um passo à frente, seu rosto vermelho de raiva. Prenda-a no tronco, ordenou a Vicente. Amanhã decidiremos o que fazer com essa ingrata. Pai, espere! Rafael interveio, colocando a mão no braço do coronel. Não devemos agir precipitadamente. É preciso investigar melhor. Investigar? Augusto soltou uma risada amarga. Uma escrava mata minha esposa e você quer investigar? Ela será vendida para o sul ainda esta semana. As palavras atingiram Esperança como um soco no estômago. Ser vendida para o sul significava trabalhar nas plantações de algodão, onde as condições eram ainda mais brutais e a expectativa de vida diminuía drasticamente. Mas pior que isso era a perspectiva de nunca mais ver Rafael. Enquanto Vicente a arrastava pelos braços, Esperança sentiu uma lágrima escorrer por seu rosto. Ela não havia matado Dona Carmen, mas sabia quem havia feito isso e o motivo pelo qual havia acontecido. O segredo que a senhora descobrira na noite anterior era explosivo demais para ser revelado, especialmente agora. A senzala onde foi aprisionada era um cômodo pequeno e úmido, com paredes de pedra e uma única janela gradeada. Esperança se sentou no chão de terra batida, abraçando os joelhos e tentando organizar os pensamentos. Sua mãe, Benedita, havia morrido 3 anos antes, levando consigo um segredo que agora ameaçava destruir não apenas a vida de Esperança, mas toda a estrutura da fazenda Santa Helena. A noite caiu lentamente sobre a propriedade, trazendo consigo o canto melancólico dos escravos que retornavam dos cafezais. Esperança conhecia aquelas vozes desde criança. Havia crescido entre eles, compartilhando suas dores e alegrias, mas sempre soube que era diferente. Sua mãe havia sido educada na casa grande, sabia ler e escrever, e havia transmitido esses conhecimentos à filha em segredo. Foi por volta da meia-noite que ouviu passos se aproximando. Esperança se levantou rapidamente, o coração disparando, quando reconheceu a silhueta de Rafael se aproximando da grade. Esperança! Ele sussurrou, olhando ao redor para ter certeza de que estavam sozinhos. Senhor Rafael, o senhor não deveria estar aqui, ela respondeu, mas não conseguiu esconder a alegria em sua voz ao vê-lo. Eu precisava falar com você, ele disse, suas mãos segurando as grades de ferro. Sei que você não matou minha madrasta. Esperança se aproximou, seus dedos quase tocando os dele através das grades. Como pode ter certeza? Porque eu a conheço, Rafael respondeu, seus olhos brilhando na escuridão. Nesses meses convivendo aqui, aprendi a ver quem você realmente é. Você é incapaz de fazer mal a alguém. As palavras dele aqueceram o coração de Esperança, mas também trouxeram dor. Como podia explicar que estava protegendo um segredo que poderia destruir a família dele? Então me ajude a descobrir a verdade, Rafael continuou. Conte-me sobre sua conversa com Carmen ontem à noite. Esperança hesitou. Durante toda sua vida, havia aprendido que contar a verdade para um senhor branco raramente terminava bem para uma escrava. Mas Rafael era diferente, ou pelo menos ela queria acreditar que era. Sua madrasta descobriu algumas cartas, começou ela cautelosamente. Cartas que minha mãe escondia. Que tipo de cartas? Cartas de amor. Rafael franziu o senho.
Cartas de amor? De quem? Esperança respirou fundo, sabendo que não havia mais volta. Do seu pai, Sr. Rafael. Cartas que o coronel Augusto escreveu para minha mãe há mais de 20 anos. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Rafael recuou um passo, processando a informação. Você está dizendo que meu pai e sua mãe... Sim, Esperança confirmou, sua voz apenas um sussurro. E há mais, Sr. Rafael. Uma das cartas mencionava uma criança. Rafael sentiu o mundo girar ao seu redor. Ele observou o rosto de Esperança sob a luz fraca da lua, notando pela primeira vez como seus traços se pareciam vagamente com os dele. O formato dos olhos, o desenho da mandíbula. Você está insinuando que... Eu não insinuo nada, Sr. Rafael. Esperança respondeu rapidamente. Apenas conto o que sua madrasta descobriu. Ela estava furiosa. Disse que ia contar tudo ao senhor pela manhã, que ia me mandar para longe daqui. Rafael passou as mãos pelos cabelos, tentando absorver a revelação. Se fosse verdade, significava que Esperança era sua meio-irmã, e que os sentimentos que havia desenvolvido por ela eram não apenas proibidos pela sociedade, mas também pela natureza. As cartas, ele disse finalmente. Onde estão agora? Dona Carmen as levou. Disse que ia queimá-las após confrontar seu pai. Rafael se afastou das grades, caminhando de um lado para o outro na escuridão. Sua mente trabalhava rapidamente, analisando as implicações da revelação. Se Carmen havia realmente planejado confrontar seu pai com as cartas, então Augusto tinha um motivo para... Meu Deus! Murmurou ele, a terrível possibilidade tomando forma em sua mente. O que foi? Esperança perguntou, preocupada com a expressão dele. Se meu pai soube que Carmen havia descoberto as cartas, o senhor está pensando que... Não sei o que pensar. Rafael admitiu. Mas preciso encontrar essas cartas. Se elas ainda existem, são a única prova da inocência de você. Esperança sentiu uma mistura de esperança e terror. A ideia de que Coronel Augusto pudesse ter matado a própria esposa para proteger seu segredo era ao mesmo tempo libertadora e aterrorizante. E se as cartas provarem que eu sou... Ela começou, mas não conseguiu terminar a frase. Rafael voltou para perto das grades, seus olhos encontrando os dela. Então, lidaremos com isso quando chegar a hora, disse ele, embora sua voz traísse a incerteza que sentia. Agora o importante é provar sua inocência. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, o peso da revelação pairando no ar entre eles. Rafael se lembrava dos meses anteriores, dos sentimentos que havia desenvolvido por Esperança, da atração que crescia a cada conversa, a cada olhar trocado. Agora, tudo assumia uma dimensão diferente, mais complexa e perturbadora. Senhor Rafael, Esperança quebrou o silêncio. Precisa saber de mais uma coisa. Ele a encorajou com o olhar. Vicente, ela continuou. Ele também sabia sobre as cartas. Como assim? Minha mãe me contou, pouco antes de morrer. Vicente foi quem entregou as cartas para ela há muitos anos. Ele sabia do relacionamento entre ela e seu pai. Rafael sentiu uma nova peça do quebra-cabeças se encaixando. Vicente sempre havia sido extremamente leal ao pai, mas também era conhecido por sua ambição e falta de escrúpulos. Se ele sabia sobre as cartas e descobriu que Carmen as havia encontrado... Vicente poderia estar chantageando meu pai, murmurou Rafael. Ou sua madrasta, Esperança sugeriu. Talvez ela tenha tentado usar as cartas contra ele, e as coisas saíram de controle. A complexidade da situação se tornava mais clara a cada momento. Rafael percebeu que estava lidando não apenas com um possível assassinato, mas com décadas de segredos familiares, chantagem e relações de poder que poderiam destruir tudo o que conhecia. Eu vou encontrar a verdade.
Ele prometeu, estendendo a mão através das grades para tocar brevemente os dedos de Esperança. Não vou deixar que você seja punida por um crime que não cometeu. O toque de suas mãos enviou uma corrente elétrica através de ambos, um lembrete físico da atração que existia entre eles, agora complicada pela possibilidade de serem parentes de sangue. E se descobrirmos que somos... Esperança começou novamente. Então encontraremos uma forma de lidar com isso. Rafael repetiu, embora soubesse que não seria tão simples. Primeiro, vamos provar sua inocência. O resto, veremos depois. Ele se afastou das grades, sabendo que precisava agir rapidamente. Amanhã traria Vicente e outros homens para levar Esperança, e Rafael precisava de evidências antes que isso acontecesse. Onde você vai? Ela perguntou. Procurar as cartas, ele respondeu. Se elas ainda existem, devem estar no quarto de Carmen ou no escritório do meu pai. Tenha cuidado, Esperança implorou. Se realmente foi seu pai ou Vicente... Eu sei, Rafael assentiu. Mas não posso ficar parado enquanto você sofre por algo que não fez. Ele desapareceu na escuridão, deixando Esperança sozinha com seus pensamentos e medos. Ela se sentou novamente no chão frio, envolvendo os braços ao redor dos joelhos. A possibilidade de ser meio-irmã de Rafael era quase tão aterrorizante quanto a acusação de assassinato. Havia passado meses sonhando com um futuro impossível ao lado dele, imaginando cenários em que poderiam encontrar uma forma de ficarem juntos, apesar das barreiras sociais. Agora, mesmo que essas barreiras pudessem ser superadas, uma nova e intransponível havia surgido. Se realmente fossem irmãos... Esperança afastou o pensamento, concentrando-se na necessidade mais imediata de provar sua inocência. Rafael estava arriscando muito para ajudá-la, e ela não podia desapontá-lo. Mas havia outro segredo que ainda não havia revelado, algo que sua mãe havia lhe contado no leito de morte e que poderia mudar tudo. As cartas não eram as únicas evidências do relacionamento entre Benedita e Augusto. Havia também um documento, escondido em um lugar que apenas Esperança conhecia. Um documento que poderia não apenas provar sua parentesco com Rafael, mas também revelar outros segredos que várias pessoas matariam para manter enterrados. Enquanto isso, Rafael se movia silenciosamente pelos corredores da Casa Grande. A propriedade estava imersa na escuridão, apenas alguns lampiões iluminando os caminhos principais. Ele conhecia cada canto daquela casa. Havia crescido correndo por esses corredores, brincando de esconde-esconde nos quartos vazios. Sua primeira parada foi o quarto que havia pertencido à madrasta. A porta estava entreaberta e Rafael deslizou para dentro, seus olhos se ajustando à escuridão. O quarto ainda carregava o perfume de Carmen, uma fragrância floral que agora lhe causava náusea. Ele começou a procurar metodicamente, verificando gavetas, baús e estantes. Carmen era uma mulher organizada, e Rafael sabia que se ela havia guardado as cartas, seria em um lugar lógico e seguro. Foi na terceira gaveta da penteadeira que encontrou algo interessante. Um pequeno compartimento secreto que não havia notado antes. Dentro dele havia algumas joias e um envelope lacrado. Com o coração disparando, Rafael abriu o envelope. Não eram as cartas que procurava, mas sim uma carta recente endereçada a um advogado em São Paulo. Ao lê-la à luz fraca da lua que entrava pela janela, Rafael sentiu o sangue gelar em suas veias. A carta revelava que Carmen havia descoberto não apenas o affair entre Augusto e Benedita, mas também evidências de que Augusto havia sido responsável pela morte do primeiro marido de Carmen anos antes, para ficar com sua fortuna e propriedades. Ela estava planejando não apenas expor o relacionamento com a escrava, mas também acusar o marido de assassinato.
Rafael dobrou a carta cuidadosamente e a colocou no bolso. Agora tinha uma evidência clara de que seu pai tinha motivos muito sérios para querer Carmen morta, mas ainda precisava encontrar as cartas que comprovavam o relacionamento com Benedita. Ele se dirigiu ao escritório do pai, um cômodo que sempre lhe causara intimidação. As paredes eram cobertas de estantes repletas de livros de lei e documentos da fazenda, e uma grande mesa de mogno dominava o centro do ambiente. Rafael começou a procurar nas gavetas da mesa, tomando cuidado para não fazer ruído. Na terceira gaveta, encontrou uma pequena chave que não reconhecia. Olhando ao redor, notou um pequeno baú de metal no canto da sala, quase escondido atrás de uma pilha de documentos. A chave se encaixou perfeitamente, e o baú se abriu com um clique suave. Dentro dele, Rafael encontrou não apenas as cartas que procurava, mas também outros documentos que fizeram seu mundo desabar completamente. Havia certidões de nascimento falsificadas, documentos sobre transações de escravos que nunca haviam sido registradas oficialmente e uma certidão de nascimento em nome de Esperança, datada de 22 anos atrás, listando Augusto Vasconcelos como pai. Rafael se sentou pesadamente na cadeira do pai, segurando os documentos com mãos trêmulas. Não havia mais dúvidas. Esperança era realmente sua meio-irmã. E pior ainda, havia evidências de que Augusto havia vendido escravos ilegalmente para financiar expansões da fazenda, usando Vicente como intermediário. O quadro que se formava era devastador. Augusto não era apenas um senhor de escravos comum. Era um criminoso que havia construído sua fortuna sobre uma base de mentiras, assassinatos e negócios ilegais. E Carmen havia descoberto tudo isso. Rafael ouviu passos no corredor e rapidamente guardou os documentos mais importantes em sua jaqueta, fechando o baú e recolocando a chave em seu lugar. Ele se escondeu atrás da cortina da janela, apenas a tempo de ver Vicente entrar no escritório. O feitor se dirigiu diretamente ao baú, mas parou ao perceber que estava destrancado. Seus olhos esquadrinharam o cômodo e Rafael prendeu a respiração, tentando se manter imóvel. "Eu sei que você está aí", Vicente disse em voz baixa. "Saia de onde está escondido." Rafael considerou suas opções rapidamente. Vicente era conhecido por sua violência, e estar sozinho com ele no meio da noite não era uma situação segura, mas ele precisava de mais informações, e talvez pudesse extraí-las do feitor. Ele saiu de trás da cortina, tentando parecer mais confiante do que se sentia. "Vicente", disse ele, mantendo a voz firme, "o que você está fazendo no escritório do meu pai a esta hora?" O feitor riu sombriamente. "A mesma coisa que você, jovem senhor, procurando por evidências." "Evidências do quê?" "Você sabe muito bem do que estou falando." Vicente se aproximou, seus olhos pequenos brilhando na escuridão. Sua madrasta era uma mulher muito curiosa, curiosa demais para seu próprio bem. Rafael sentiu um arrepio na espinha. "Foi você quem a matou?" Vicente soltou outra risada. "Eu? Por que eu faria isso? Carmen era minha galinha dos ovos de ouro." "Como assim?" "Há anos venho coletando informações sobre seu pai, jovem senhor, sobre os negócios dele, os segredos dele. É sempre bom ter um seguro de vida quando se trabalha para homens poderosos." Rafael percebeu que estava lidando com algo muito maior do que imaginara. Vicente não era apenas um feitor cruel, era um chantagista experiente que havia estado manipulando sua família há anos. "Então, quem matou Carmen?" perguntou Rafael. "Essa é a pergunta de 1 milhão de réis, não é?" Vicente sorriu maliciosamente. "Mas eu tenho uma teoria. E você, jovem senhor, está prestes a descobrir que sua família é muito mais interessante do que imaginava." O feitor se dirigiu à porta, parando no batente. "Uma dica gratuita", disse ele. "A escravinha que vocês prenderam não matou ninguém,
Mas ela sabe quem matou. E se eu fosse você, trataria de descobrir logo, porque o assassino não vai permitir que ela viva muito tempo para contar a verdade. Com essas palavras ominosas, Vicente desapareceu no corredor, deixando Rafael sozinho com suas descobertas perturbadoras e um novo senso de urgência. A noite estava chegando ao fim e logo amanheceria. Rafael sabia que tinha pouco tempo antes que seu pai acordasse e descobrisse que alguém havia mexido em seus documentos. Ele precisava voltar para a Esperança e contar suas descobertas, mas também precisava de um plano para protegê-la. Porque agora estava claro que a vida dela estava em perigo muito maior do que qualquer um havia imaginado. E Rafael, mesmo sabendo que ela era sua meio-irmã, mesmo sabendo que qualquer relacionamento entre eles era impossível, não estava disposto a deixar que algo acontecesse com a mulher que havia aprendido a amar. A primeira parte da história estava chegando ao fim, mas Rafael sabia que os verdadeiros perigos estavam apenas começando. O amanhecer trouxe consigo um céu vermelho sangue que se espalhava sobre a fazenda Santa Helena como um presságio. Rafael havia passado o resto da noite caminhando pelos jardins, tentando organizar os pensamentos e formular um plano. Os documentos que encontrara estavam escondidos em seu quarto, mas queimavam em sua consciência como brasas ardentes. Esperança era sua meio-irmã. A revelação ecoava em sua mente repetidamente, cada vez mais real e devastadora. Os sentimentos que havia desenvolvido por ela, a atração, a ternura, o desejo, agora se transformavam em uma fonte de culpa e confusão. Como poderia ter se apaixonado por sua própria irmã? Mas havia questões mais urgentes a resolver. Vicente havia deixado claro que a vida de Esperança estava em perigo e Rafael suspeitava que o feitor sabia muito mais do que estava revelando. A morte de Carmen não havia sido um crime passional. Havia sido um assassinato calculado para proteger segredos que poderiam destruir várias vidas. Quando o sol nasceu completamente, Rafael se dirigiu novamente à senzala onde Esperança estava presa. Ela estava acordada, sentada no chão, com as costas apoiadas na parede de pedra, seus olhos vermelhos revelando uma noite sem sono. "Encontrou as cartas?" perguntou ela assim que o viu se aproximar. "Encontrei", Rafael respondeu, sua voz carregada de uma tristeza que ela não conseguiu decifrar. E muito mais. Ele lhe contou sobre os documentos no baú, sobre a certidão de nascimento com o nome de Augusto como pai, sobre as evidências dos negócios ilegais. Esperança ouviu em silêncio, seu rosto se tornando cada vez mais pálido. "Então é verdade", ela murmurou quando ele terminou. "Somos realmente meio-irmãos", Rafael confirmou, a palavra saindo de sua boca como veneno. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, o peso da revelação criando uma barreira invisível entre eles. Todos os momentos que haviam compartilhado, os olhares roubados, as conversas sussurradas, os toques furtivos, agora assumiam uma dimensão diferente, mais complexa e perturbadora. "E agora?" Esperança perguntou finalmente. "Agora precisamos descobrir quem realmente matou Carmen", Rafael respondeu. "Vicente me disse que você sabe quem foi." "É verdade?" Esperança hesitou, então assentiu lentamente. "Não vi quem matou, mas há algo que ainda não lhe contei. Algo que minha mãe me revelou antes de morrer." "O quê?" "Além das cartas, há outro documento. Um testamento que seu pai fez há 20 anos, quando descobriu que minha mãe estava grávida. Nele, ele reconhece que eu sou sua filha e me deixa uma parte da herança." Rafael sentiu o mundo girar ao seu redor. Se esse testamento fosse válido, significava que Esperança tinha direitos legais sobre a fazenda. Direitos que várias pessoas matariam para que nunca viessem à tona. "Onde está esse testamento?" "Escondido na capela antiga, nos fundos da propriedade."
Minha mãe o enterrou lá antes de morrer, junto com outras evidências. Rafael conhecia a capela, uma construção pequena e abandonada que havia sido usada pelos primeiros proprietários da fazenda décadas antes. Agora estava coberta de vegetação e esquecida por todos. Quem mais sabe sobre isso? Perguntou ele. Ninguém, pelo menos era o que eu pensava. Mas ontem à noite, quando Dona Carmen me confrontou, ela mencionou o testamento. Alguém deve ter contado a ela. Rafael conectou as peças do quebra-cabeças. Se Carmen sabia sobre o testamento, então o assassino não estava apenas protegendo a reputação de Augusto. Estava protegendo uma fortuna inteira. Vicente, murmurou ele. Ele deve ter descoberto e contado a Carmen, talvez tentando fazer um acordo com ela. Ou chantageá-la, Esperança sugeriu. Vicente sempre foi ganancioso. Rafael se afastou das grades, caminhando de um lado para o outro enquanto pensava. A situação era mais perigosa do que imaginara. Se Augusto descobrisse sobre o testamento, certamente faria qualquer coisa para garantir que Esperança nunca pudesse reivindicar seus direitos. E se Vicente estava chantageando múltiplas pessoas? Precisamos recuperar esse testamento, decidiu Rafael. É a única forma de garantir sua segurança. Como? Eu estou presa aqui e logo Vicente virá me buscar para... Eu vou buscá-lo, Rafael interrompeu. Você me diz exatamente onde está escondido e eu vou até lá agora. Esperança o fitou com preocupação. É muito perigoso. Se alguém o vir, não há escolha, Rafael replicou. Se esse documento provar que você tem direitos sobre a fazenda, ninguém poderá vendê-la para o sul. Pelo menos não legalmente. Ela lhe deu instruções detalhadas sobre a localização do esconderijo na capela. E Rafael memorizou cada palavra. Quando estava prestes a partir, ela o chamou novamente. Rafael, disse ela, usando seu nome próprio pela primeira vez. Obrigada por acreditar em mim. Ele se voltou, seus olhos encontrando os dela através das grades. Sempre vou acreditar em você, respondeu ele, a sinceridade em sua voz fazendo o coração de Esperança acelerar apesar de tudo. O caminho até a capela antiga levou Rafael através de uma parte selvagem da propriedade, onde a vegetação havia crescido sem controle. A construção estava quase completamente coberta por trepadeiras e arbustos, suas paredes de pedra manchadas pela umidade e pelo tempo. Rafael encontrou a entrada lateral que Esperança havia descrito e forçou a porta de madeira apodrecida. O interior estava escuro e úmido, com teias de aranha pendendo do teto e o cheiro de mofo impregnando o ar. Um altar pequeno e simples ocupava a extremidade oposta, e foi atrás dele que Rafael começou a escavar. O solo estava macio devido à umidade, e não demorou muito para que seus dedos encontrassem algo sólido. Era uma pequena caixa de metal, cuidadosamente embrulhada em oleado para protegê-la da umidade. Com o coração disparando, Rafael a abriu. Dentro da caixa havia vários documentos. O testamento que Esperança havia mencionado, mais cartas de amor entre Augusto e Benedita, e algo que o deixou sem fôlego. Certidões de nascimento de outras crianças, todas listando Augusto como pai. Esperança não era a única filha ilegítima de seu pai. Havia pelo menos 3 outros nomes, todos de crianças nascidas de escravas diferentes ao longo dos anos. Rafael reconheceu alguns dos nomes. Escravos que haviam sido vendidos ou que haviam fugido quando ainda eram jovens. A magnitude dos crimes de seu pai se tornava cada vez mais clara. Augusto não havia apenas mantido relacionamentos com suas escravas. Havia sistematicamente vendido ou eliminado qualquer evidência desses relacionamentos, incluindo os próprios filhos. Rafael estava tão absorto examinando os documentos que não ouviu os passos se aproximando até que fosse tarde demais.
Mamã, muito interessante, disse uma voz familiar atrás dele. Rafael se virou rapidamente, encontrando Vicente parado na entrada da capela, um sorriso cruel em seu rosto. O feitor não estava sozinho. 2 outros homens o acompanhavam, ambos armados com facões. Vicente! Rafael se levantou lentamente, tentando esconder os documentos atrás do corpo. O que você está fazendo aqui? A mesma coisa que você, jovem senhor. Procurando por tesouros enterrados. Vicente avançou para dentro da capela, seus olhos fixos na caixa de metal. Imaginei que a escravinha acabaria contando onde estava escondido. Rafael percebeu que havia caído em uma armadilha. Vicente havia estado observando, esperando que alguém o levasse até os documentos. Foi você quem matou Carmen, disse Rafael, as peças finalmente se encaixando. Eu? Vicente fingiu surpresa. Por que eu faria uma coisa dessas? Porque ela descobriu seus esquemas de chantagem. Descobriu que você sabia sobre os filhos ilegítimos do meu pai e estava usando essa informação para extorquir dinheiro. Vicente aplaudiu lentamente. Muito bem, jovem senhor. Você é mais esperto do que parecia. Mas está errado em uma coisa. Eu não matei sua madrasta. Então, quem foi? Vicente sorriu maliciosamente. Por que não pergunta ao seu pai? Rafael sentiu o sangue gelar em suas veias. A implicação das palavras de Vicente era clara e aterrorizante. Meu pai? Murmurou ele, embora uma parte dele já soubesse a resposta. Augusto Vasconcelos é um homem prático. Vicente continuou, aproximando-se lentamente. Quando Carmen o confrontou na noite passada com as cartas e ameaçou expor todos os seus segredos, ele fez o que qualquer homem de negócios faria. Eliminou o problema. Rafael se lembrou da conversa que havia presenciado entre os pais na noite anterior ao crime. Havia ouvido vozes alteradas vindo do quarto deles, mas não havia conseguido distinguir as palavras. Agora, tudo fazia sentido. Você estava lá, acusou Rafael. Você ajudou ele. Eu apenas facilitei as coisas. Vicente admitiu sem remorso. Carmen caiu das escadas. Um acidente terrível. Quem poderia imaginar que uma senhora tão elegante seria tão desajeitada? A frieza com que Vicente descrevia o assassinato fez Rafael sentir náusea. Sua madrasta havia sido empurrada a escada abaixo. E agora Vicente e seu pai estavam deixando que Esperança pagasse pelo crime. E agora você quer os documentos para continuar chantageando meu pai, Rafael disse. Chantagem é uma palavra muito feia, Vicente replicou. Prefiro pensar nisso como uma parceria de longo prazo. Seu pai precisa de alguém confiável para cuidar dos aspectos mais delicados de seus negócios. E se eu não entregar os documentos? Vicente fez um sinal para seus homens, que se aproximaram com os facões em punho. Então você sofrerá um acidente terrível, assim como sua madrasta. E a escravinha será vendida para o sul ainda hoje, onde certamente não sobreviverá muito tempo às condições de trabalho. Rafael olhou ao redor, calculando suas chances. Estava em desvantagem numérica, e Vicente claramente havia planejado aquele encontro cuidadosamente. Mas ele não podia permitir que Esperança pagasse por crimes que não havia cometido. Está bem, disse ele, fingindo rendição. Você pode ficar com os documentos, mas quero sua palavra de que Esperança será libertada. Vicente riu alto. Minha palavra? Jovem senhor, você realmente não entende a situação. A escravinha sabe demais. Mesmo que eu quisesse poupá-la, seu pai nunca permitiria. Então não temos acordo, Rafael respondeu, segurando os documentos firmemente. Ah, claro que temos, Vicente sorriu cruelmente. Porque você vai me dar esses papéis voluntariamente, ou sua irmãzinha querida morrerá de forma muito dolorosa. A revelação de que Vicente sabia sobre o parentesco entre Rafael e Esperança não foi uma surpresa,
mas ainda assim atingiu Rafael como um soco no estômago. Como soube? Eu sei de tudo o que acontece nesta fazenda, jovem senhor, incluindo seus encontros noturnos com a filha da Benedita. Muito tocante, realmente, mas também muito inconveniente. Rafael percebeu que não tinha escolha. Vicente claramente não hesitaria em machucar Esperança para conseguir o que queria. Mas talvez houvesse uma forma de virar o jogo. "Você quer os documentos?" perguntou ele, erguendo a caixa de metal. "Então venha buscá-los." Sem avisar, Rafael arremessou a caixa na direção da janela quebrada da capela. O metal se chocou contra a parede de pedra com um estrondo, e os documentos se espalharam pelo chão encharcado. "Seus idiota!" Vicente gritou, correndo para tentar salvar os papéis. Rafael aproveitou a confusão para correr em direção à porta, mas um dos homens de Vicente o interceptou. Eles lutaram brevemente, Rafael usando as habilidades de luta que havia aprendido em Paris, mas logo foi dominado pelo segundo homem. "Tragam-no", ordenou Vicente, tentando reunir os documentos molhados e manchados. "Vamos resolver isso de uma vez por todas." Eles arrastaram Rafael de volta à Casa Grande, onde Coronel Augusto os esperava no escritório. O homem mais velho parecia ter envelhecido uma década durante a noite, seus olhos vermelhos e sua barba desalinhada, revelando o estresse das últimas horas. "Pai", Rafael disse ao ser empurrado para dentro do cômodo. Augusto levantou os olhos e Rafael viu algo que nunca havia percebido antes. Medo. Seu pai, o homem que sempre havia parecido tão forte e inabalável, estava aterrorizado. "Rafael", Augusto se levantou lentamente. "Vicente me contou que você encontrou certas coisas." "Encontrei a verdade", Rafael replicou. "Sobre Esperança, sobre Carmen, sobre tudo." Augusto suspirou profundamente, parecendo carregar o peso do mundo nos ombros. "Você não entende as complexidades da situação, meu filho. Às vezes um homem precisa fazer escolhas difíceis para proteger sua família." "Proteger a família?" Rafael quase gritou. "Você matou sua própria esposa e agora quer matar sua própria filha?" "Esperança não é minha filha", Augusto disse rapidamente, mas Rafael viu a mentira em seus olhos. "Os documentos provam o contrário. As cartas, o testamento, a certidão de nascimento, tudo está lá." Augusto se aproximou da janela, olhando para os campos de café que se estendiam até o horizonte. "Benedita foi um erro de juventude", admitiu finalmente. Rafael olhou para o homem que havia admirado durante toda a vida e viu apenas um covarde consumido pelo medo e pela ganância. "E Carmen descobriu tudo isso", disse ele. "Carmen era instável", Augusto murmurou. "Ela ameaçou contar tudo para as autoridades, destruir nossa família por vingança. Eu tentei raciocinar com ela, mas você a matou", Rafael concluiu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Augusto se sentou pesadamente em sua cadeira, parecendo derrotado. "Foi um acidente", disse ele finalmente. "Estávamos discutindo, ela tropeçou nas escadas." "Mentira", Vicente interveio da porta. "Ele a empurrou. Eu vi tudo." Augusto lançou um olhar furioso para o feitor. "Vicente, você prometeu." "Prometi ajudá-lo a encobrir o crime." Vicente sorriu. "E estou cumprindo minha palavra. Mas isso tem um preço, coronel. Um preço que você vai pagar pelo resto da vida." Rafael percebeu que estava assistindo à destruição completa de sua família. Seu pai era um assassino, Vicente era um chantagista, e Esperança, sua meio-irmã, a mulher por quem havia se apaixonado, estava prestes a pagar por todos esses crimes. "Onde está Esperança agora?" perguntou ele. "Sendo preparada para a viagem." Vicente respondeu. "O comerciante de escravos chegará ao meio-dia para levá-la." Rafael olhou para o relógio na parede. Eram quase 11 horas. Ele tinha 1 hora para salvar Esperança,
Mas primeiro precisava garantir que Vicente não pudesse mais chantagear sua família. Pai, disse ele, sua voz assumindo um tom de autoridade que surpreendeu a todos na sala. Você tem uma escolha a fazer. Pode continuar sendo refém deste homem pelo resto da vida, ou pode fazer a coisa certa. A coisa certa? Augusto riu amargamente. E qual seria? Confesse o crime. Entregue-se às autoridades. Liberte Esperança e reconheça-a como sua filha. Você está louco? Augusto se levantou bruscamente. Isso me levaria à forca. Talvez, Rafael concordou. Mas pelo menos você morreria com alguma dignidade. Vicente interferiu novamente. Conversa muito tocante, mas temos negócios práticos a resolver. Os documentos, jovem senhor, onde estão? Rafael sorriu, um sorriso que não chegou aos seus olhos. Molhados e ilegíveis no chão da... Você está me tirando. Vá ver por si mesmo, Rafael o desafiou. Mas enquanto você está aqui discutindo, um comerciante de escravos está levando embora sua única testemunha viva dos crimes do meu pai. A expressão de Vicente mudou quando ele percebeu a implicação. Se Esperança fosse vendida para longe, ele perderia uma peça importante em seu jogo de chantagem. Trouxe ela de volta, ordenou ele a seus homens. Agora! Enquanto os capangas de Vicente saíam correndo, Rafael viu sua oportunidade. Ele se lançou sobre Vicente e os dois homens rolaram pelo chão lutando. Rafael era mais jovem e mais forte, mas Vicente era experiente e cruel. Augusto assistiu à luta paralisado, incapaz de decidir de que lado estava. Quando Vicente conseguiu uma faca e a ergueu sobre Rafael, o coronel finalmente agiu. Pare! Gritou ele, apontando uma pistola para Vicente. Solte, meu filho! Vicente se levantou lentamente, a faca ainda em sua mão. Coronel, você não vai atirar em mim. Precisa de mim para manter seus segredos. Não mais, Augusto disse, sua voz ganhando firmeza. Meu filho está certo. É hora de fazer a coisa certa. O tiro ecoou pela casa grande como um trovão. Vicente caiu no chão, uma expressão de surpresa congelada em seu rosto. Augusto deixou a pistola cair, suas mãos tremendo. Pai. Rafael se aproximou cautelosamente. A buscar Esperança, Augusto disse sem olhar para ele. Traga-a aqui. Rafael hesitou por um momento. Então correu para fora da casa. Encontrou os homens de Vicente no pátio, confusos e sem liderança, após ouvir o tiro. Eles não ofereceram resistência quando Rafael passou por eles em direção à senzala. Esperança estava sendo escoltada por dois outros homens em direção a uma carroça onde um comerciante de escravos esperava impaciente. Rafael os interceptou. Soltem-na, ordenou ele. Quem é você para dar ordens? Perguntou o comerciante. Rafael Vasconcelos, filho do proprietário desta fazenda, e esta mulher não está mais à venda. O comerciante protestou, mas os outros homens, ao ouvir o nome Vasconcelos e ver a autoridade com que Rafael falava, libertaram Esperança. O que aconteceu? Ela perguntou quando Rafael a tomou pelos braços. Tudo mudou, ele respondeu. Vicente está morto e meu pai vai contar a verdade. Eles voltaram juntos para a casa grande, onde encontraram Augusto sentado em sua cadeira, olhando fixamente para o corpo de Vicente no chão. Pai, Rafael disse suavemente. Augusto levantou os olhos e viu Esperança. Por um longo momento, pai e filha se encararam em silêncio. Rafael podia ver o reconhecimento nos olhos de ambos. Ela tinha os olhos dele, o formato do rosto que lembrava Benedita, mas com traços que eram inconfundivelmente Vasconcelos. Esperança, Augusto disse finalmente, sua voz quase um sussurro. Senhor, ela respondeu, mantendo uma distância respeitosa. Não, Augusto se levantou lentamente. Pai, você deve me chamar de pai. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Esperança.
Durante toda a sua vida, ela havia sonhado com esse momento, mas agora que havia chegado, parecia surreal. As autoridades virão, Augusto continuou. Vou contar a eles sobre Carmen, sobre Vicente, sobre tudo. Mas antes disso, há algumas coisas que preciso fazer certo. Ele se dirigiu à sua mesa e começou a escrever. Rafael e Esperança observaram em silêncio enquanto ele preparava vários documentos. Este é um documento de alforria, disse ele, entregando o primeiro papel à Esperança. Você está livre, oficialmente e legalmente livre. Esperança segurou o documento com mãos trêmulas, mal conseguindo acreditar que era real. Miguel é meu filho, com uma escrava que morreu anos atrás. Augusto explicou, vendo a confusão no rosto de Rafael. Eu o enviei para estudar medicina na capital, mas nunca o reconheci oficialmente. Isso também será corrigido hoje. A magnitude das revelações era esmagadora. Rafael percebeu que sua família era muito mais complexa do que jamais imaginara. Por que agora? Perguntou Esperança, sua voz embargada pela emoção. Porque é a coisa certa a fazer, Augusto respondeu. E porque eu sou um homem velho e covarde que finalmente encontrou coragem para enfrentar seus erros. O som de cavalos se aproximando interrompeu o momento. Pelas janelas, eles podiam ver um grupo de homens armados se dirigindo à casa. As autoridades, murmurou Augusto. Alguém deve ter ouvido o tiro e mandado chamá-las. Rafael se posicionou ao lado do pai. Eu vou testemunhar a seu favor, disse ele. Direi que foi legítima defesa. Não, Augusto balançou a cabeça. Chega de mentiras. É hora de enfrentar as consequências de meus atos. Esperança se aproximou e pela primeira vez tocou a mão do homem que era seu pai. Obrigada, disse ela simplesmente. Não me agradeça ainda, Augusto replicou. Você herdará uma fazenda, mas também herdará os problemas que vêm com ela. Os credores, os inimigos, as complicações legais. Não será fácil. Nós enfrentaremos tudo juntos, Rafael disse, olhando para a Esperança. Como família, o momento foi interrompido pela chegada das autoridades. O delegado e seus homens entraram na sala, parando ao ver o corpo de Vicente no chão. Coronel Vasconcelos, disse o delegado. Recebemos relatos de um tiro. Eu matei este homem, Augusto disse sem hesitação. Ele estava tentando matar meu filho. E há outras coisas que preciso confessar, continuou ele, ignorando os olhares de surpresa dos presentes. Sobre a morte de minha esposa. Rafael e Esperança observaram enquanto Augusto contava toda a verdade às autoridades. Ele omitiu alguns detalhes, como o fato de Vicente ter ajudado no assassinato, mas assumiu total responsabilidade pela morte de Carmen. O delegado o prendeu, mas permitiu que ele terminasse de organizar seus assuntos antes de ser levado. Os documentos que havia preparado foram devidamente testemunhados e registrados. Quando finalmente levaram Augusto embora, Rafael e Esperança ficaram sozinhos na Casa Grande pela primeira vez. O silêncio entre eles era pesado, carregado de tudo o que havia acontecido e tudo o que ainda precisava ser resolvido. E agora? Esperança perguntou finalmente. Rafael a olhou. Realmente a olhou. Pela primeira vez desde descobrir que eram meio-irmãos. Ela ainda era a mulher mais bonita que ele já havia visto. Ainda despertava nele sentimentos que eram difíceis de definir. Mas agora esses sentimentos estavam misturados com algo mais complexo. Amor fraternal, proteção, responsabilidade. Agora aprendemos a ser família, disse ele. Aprendemos a administrar esta fazenda juntos. Aprendemos a honrar a memória de nossas mães e a construir algo melhor do que nosso pai construiu. E quanto a... Ela começou, mas não conseguiu terminar a pergunta.
Rafael entendeu o que ela estava tentando perguntar. O que aconteceria com os sentimentos que haviam desenvolvido um pelo outro? Como poderiam lidar com a atração que ainda existia entre eles, mesmo sabendo que eram irmãos? Vamos descobrir juntos, disse ele, estendendo a mão para ela. Passo a passo. Esperança hesitou por um momento, então pegou sua mão. O toque ainda enviava correntes elétricas através de ambos, mas agora havia algo diferente, uma conexão mais profunda que ia além da paixão física. Irmãos, disse ela, testando a palavra. Irmãos, Rafael confirmou, embora a palavra ainda soasse estranha em sua boca. Eles saíram da casa grande juntos, caminhando pelos jardins onde haviam compartilhado tantos momentos secretos. O sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e rosa. A fazenda Santa Helena se estendia diante deles, suas terras, sua herança, sua responsabilidade. Vai ser difícil, Esperança disse, olhando para os campos de café. Sim, Rafael concordou. Mas não impossível. Temos um ao outro agora. Oficialmente. E Miguel, ela lembrou, nosso outro irmão. Nossa família está crescendo. Rafael sorriu, um sorriso genuíno pela primeira vez em dias. Eles continuaram caminhando em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O futuro era incerto. Haveria julgamentos, complicações legais, desafios sociais. Uma mulher mestiça herdando uma fazenda seria escândalo suficiente para manter os fofoqueiros ocupados por anos, mas eles enfrentariam tudo juntos, como família, como irmãos. Quando chegaram ao portão da fazenda, Esperança parou e olhou para trás, vendo a casa grande iluminada pelas últimas luzes do dia. Acha que algum dia conseguiremos ser felizes? Perguntou ela. Rafael seguiu seu olhar, pensando em tudo o que haviam perdido e tudo o que haviam ganho. Acho que já estamos começando, respondeu ele. A felicidade não é um destino, Esperança, é uma jornada, e essa jornada está apenas começando. Ela sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que ele havia visto em seus lábios desde que tudo começara. Então vamos caminhar juntos, disse ela. Sempre, Rafael prometeu. E assim, enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu escuro, os dois irmãos caminharam de volta para casa, prontos para enfrentar qualquer desafio que o destino lhes reservasse. A paixão proibida havia se transformado em algo mais puro e duradouro. Amor fraternal, lealdade familiar e a promessa de um futuro construído sobre verdade em vez de mentiras. A fazenda Santa Helena havia sido palco de segredos, crimes e paixões perigosas. Mas agora, sob a liderança de uma nova geração, talvez pudesse se tornar algo diferente. Um lugar onde a justiça prevalecesse sobre a ganância, onde a verdade fosse mais importante que a aparência, e onde uma família improvável pudesse encontrar a paz que havia lhe escapado por tanto tempo. A história de Esperança e Rafael havia começado como um romance proibido, mas terminou como algo muito mais poderoso. Uma história de redenção, perdão e a força transformadora do amor familiar verdadeiro.